Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já chega deixando o like e se inscrevendo no canal, pessoal, que vai estar ajudando muita gente aí. Hoje estamos com o Oeste Sem Filtro, todos os créditos ao canal da Oeste. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. A manifestação, determinação do ministro Alexandre de Moraes durante essa audiência em relação a um advogado, lembrando que ele já pediu, inclusive já retirou a palavra de um advogado durante uma audiência. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Se a OAB não fez, já está atrasada. A gente espera que faça, mas já deveria ter feito, porque o fato está aí há bastante tempo. Boa noite, Augusto. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Paula, a Ana Paula já está... Ela estava até antes de ontem ela estava aqui. Exatamente. Ninguém sabe, está em trânsito. É o voo mais rápido de São Paulo a Los Angeles que eu conheço. E ela ainda conseguiu combinar a paleta de cores aqui para estarmos todos combinando nesta Ana, sexta-feira. querida, bem-vinda. Agora à distância, né? Mas eu vou ao ponto. O Alexandre, o nosso Alexandre, já fez ponderações aí de que tudo parte de um inquérito aberto sem Ministério Público e por aí vai. Mas, de novo, a gente está vendo o Moraes presidindo uma acariação em que um dos acariados é acusado de planejar a morte dele. E ele acha isso normal. E a OAB também acha tudo isso normal, porque eu não vi a OAB se manifestar sobre isso, e isso já é antigo, hein? Isso não é de hoje, não. A OAB não defendeu ainda a nulidade de todo esse processo? Ainda não. Qual o direito que eles aprenderam? Porque, convenhamos, a eles também não é dado o benefício. Nesse caso, seria uma bênção para eles, né? O benefício da ignorância. Não, mas eles não serão abençoados com essa ignorância. Não. Eles sabem que está tudo errado. Mas não defenderam ainda. Por quê? Porque insistem em manter relações com o Supremo. Você mantém relações com quem está dentro da lei. Senão, você usa a lei para punir quem está fora da lei. Funciona assim. Essa é a base do direito. Sociedades civilizadas têm legislação, tem o que se chama de, para usar uma expressão rebuscada deles, né? Arcabouço jurídico, ou seja, tem um conjunto de leis para punir exatamente quem se afasta da vida social coletiva, da vida social permitida pelas próprias leis. Por isso que a letra da lei é morta. Está estabelecida, independentemente de quem venha a andar pela face da terra ou pelo país, já está decidido o que pode, o que não pode, e se não pode, por que não pode e qual é a punição para quem ousar não cumprir a lei. O ministro Alexandre de Moraes, vamos lá, de novo, estava presidindo uma acariação em que um dos acariados é acusado de criar um plano para matá-lo, além de outras autoridades. E ele acha isso normal. O ministro Alexandre de Moraes achar isso normal, lamentavelmente, e eu realmente digo sem nenhuma ironia, já é um problema imenso. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil considerar isso normal, não se manifestar sobre isso, e além do que, ver mais um dos seus filiados, um dos seus advogados, tendo a palavra cortada pelo ministro, este é mais um problema. Mas a OAB até agora não se manifestou. E se manifestou, ainda precisa se manifestar por muito mais coisa. A OAB sabe que ela está manchando a história dela própria. E isso é o Brasil que vai reclamar dela. Ela não vai sair desse enrosco que ela se meteu por pura omissão. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Só para a gente reforçar, a cariação ocorria entre o tenente-coronel Mauro Cid e o coronel da reserva Marcelo Câmara. E quem se manifestou que estaria usando o celular é o advogado do Mário Fernandes, o Marcos Vinícius de Camargo Figueiredo. E aí, então, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que um segurança pegasse o aparelho para fazer a verificação ali se havia alguma gravação de áudio ou de vídeo. E criou mais um procedimento jurídico em defesa da democracia, que melhora a segurança jurídica de todo mundo e tal. É isso aí. Olha, vocês já disseram tudo sobre a OAB, por exemplo. A OAB devia eleger o Cacai presidente, tá? Botar a sede no bar que ele não conseguiu manter aberto em Brasília. E pronto, e fica aí valendo essa OAB, porque eu fico imaginando de novo o que diria o Sobral Pinto dessa OAB. Sobral Pinto é avô do Guilherme Fiuza. Que tal? O que ele diria para um advogado desses? Esses caras perderam a vergonha. Eles não têm medo de ser covarde, não, nenhum, por causa disso.
Agora, o Alexandre de Moraes agindo desta maneira, ele conseguiu, no Datafolha, se tornar popular. Metade do Brasil aprova o que ele faz. De novo, eu convido em nome de vocês, boa noite, Paula, boa noite, meu amigo Piotto, Ana em algum lugar incerto e não sabido, mas com boa comunicação, Alexandre, grande Alexandre, eu convido a fazer o teste da Paulista. Esse é definitivo. Vem para cá, dá uma circulada aqui. Estamos na Paulista, a gente até cuida da segurança à distância, para que seja rápido o teste, e vê se ele confirma o que diz o Datafolha. E o governo dos Estados Unidos cancelou os vistos da mulher e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo o próprio ministro, ele não foi afetado pela medida porque o seu visto está vencido desde 2024. O Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo informou a família sobre o cancelamento nesta sexta-feira. A decisão acontece em meio a sanções do governo americano a brasileiros ligados ao programa Mais Médicos. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Junta-se a nós, então, a Ana, que pegou um avião ontem, já chegou no meio do caminho. Lembrando que não tem nem voo direto São Paulo-Los Angeles. Ela teve que fazer uma escala, parou, deu problema no avião, ela foi se comunicando conosco. Fica na costa oeste de um país do tamanho dos Estados Unidos. 5 horas de fuso, mas eis que temos... Mas cheguei. Chegou. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite. Cheguei na República Soviética da Califórnia. Boa noite, meus queridos. Hoje é o time dos As, né? Boa noite, mestres Augusto, Alexandre Garcia. Boa noite, Adalberto Piotto. Paula, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, há quanto tempo nós estamos falando que essa lista de revogações de vistos não vai fechar? Não vai fechar. Eu tenho essa informação diretamente de Washington e nós estamos apenas 6 meses com o Donald Trump na Casa Branca. Ainda faltam 3 anos e meio. Agora, é importante salientar, Paula, que quem colocou, né, como a gente fala em Minas, quem colocou o bode na sala, quem levantou, né, essa lebre, para falar outro ditado popular, colocou uma luz vermelha em cima desse assunto, foi o presidente Jair Bolsonaro em 2019. Ele levantou esse problema e aí o próprio, então, assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, colocou a fotografia exata para os americanos o que estava acontecendo com o programa Mais Médicos. O presidente Bolsonaro foi duramente criticado. Ele havia levantado isso. Estão mandando dinheiro do pagador de impostos, né, através desse programa para a ditadura cubana. E aí a conta agora chegou e chegou com força. Os americanos, eu até falo no meu artigo dessa semana, Paula, nós estamos falando de um descendente de cubanos no Departamento de Estado, da nação mais poderosa do mundo, dos Estados Unidos da América. E Marco Rubio, ele não fala apenas uma vez sobre o Brasil, faz uma postagem, depois fala sobre... Ele fala praticamente toda semana sobre o Brasil, sobre Alexandre de Moraes, sobre o Lula, sobre Cuba, sobre tirania, sobre ditadores, sobre regimes totalitários. Ele cresceu ouvindo absolutamente todos os detalhes de um regime opressor de verdade. Então, ele sabe muito bem e ele reporta exatamente esses detalhes ao presidente Donald Trump, o que o Brasil pode virar. E eles já deixaram muito claro em Washington: nós não vamos deixar o Brasil virar uma Venezuela. Portanto, Paula, essa lista não vai fechar. Eu já disse isso algumas vezes e vou repetir. Não vai fechar. Essa lista de sanções aos vistos americanos
pode estender até a congressistas, parlamentares, deputados, senadores. É bom que Brasília abra bem os olhos, porque o filho de pais cubanos, né, um descendente de pais cubanos, ele entende muito bem de ditaduras e tiranias. Alexandre, a Ana reforça que a lista não vai fechar. A gente lembra que nesta semana o próprio Departamento de Estado americano revogou 2 nomes, né, envolvidos também no programa Mais Médicos, o Mozart Salles, que é secretário do Ministério da Saúde, e também o Alberto Kleiman, que foi um ex-funcionário também da pasta da saúde, que tiveram os vistos cancelados. Eles tiveram envolvimento aí no programa Mais Médicos, criado lá em 2013, ainda na gestão de Dilma Rousseff. E o departamento americano, então, considera que é um programa que acabava explorando a mão de obra para enriquecer a ditadura cubana. Um desses 2 aí é grande graduado lá na COP30, lá de Belém, né, que já está cheia de problema. Mas só para a gente entender o que é isso, né, a gravidade desse Mais Médicos cubanos de 2013 a 2017, só para a gente entender, suponhamos que, como tem muita Bolsa Família, o pessoal não quer mais trabalhar, está faltando mão de obra para o agro, que uma empresa de terceirização oferte operários para o agro. Só que o Ministério Público do Trabalho descobre que esses operários estão ganhando só 20% do que é pago à empresa de terceirização. E aí aplicam a regra do trabalho escravo. Isso é trabalho escravo. Pois é exatamente o que aconteceu via uma terceirização da Organização Pan-Americana de Saúde, com o governo brasileiro, as autoridades brasileiras e a ditadura cubana. Para a ditadura cubana, consta que talvez tenha ido mais do que isso. Foi para a ditadura cubana, nessa época, foram 7 bilhões de reais que saíram de onde? Dos pagadores de impostos do Brasil, através desse comércio ilegal, né? Se Castro Alves estivesse vivo, poderia estar fazendo um poema a respeito desse novo navio, né, que envergonha a bandeira brasileira. Pois é, então foi isso que aconteceu durante esse tempo todo, explorando pessoas que se formaram naquele curso de medicina lá de Cuba, que é tão fraquinho que aqui o governo brasileiro dispensou revalida, que é exigido para quem se forma, digamos, na Bolívia, por exemplo, né? Então foi isso que aconteceu. Isso é ou não é escandaloso? E aí parece que merecem ficar impedidos, como é o caso do ministro que diz que não precisa do visto. Como assim? Ele que experimente pedir visto. O dele venceu, ele pediria um novo para levar a filha para Disney, né? Mas agora não vai pedir mais, claro. Então, é uma maneira de os Estados Unidos sancionarem, com perda de visto, autoridades brasileiras, funcionários brasileiros, funcionários oficiais brasileiros. Acho que aqui no Brasil o Ministério Público do Trabalho pediria uma sanção bem grave se houvesse esse caso que eu mencionei de terceirização de trabalhadores agrícolas, legítimo trabalho escravo. Diga, Augusto. Bom, inspirando-me no Barroso, eu digo que sempre haverá Nova York no Maranhão para os Padilha da vida, que não sei o que ele vai fazer em Nova York. Ele é inútil aqui, inútil lá também. Talvez seja melhor ficar fora, mas os americanos não querem. Nem os brasileiros gostariam de tê-lo no governo, como não quiseram os paulistas elegê-lo. É um derrotado. Está lá, ele ganha o emprego que eles dão é o prêmio da derrota, né? Sim. Todo candidato do PT a cargo importante aí não se elege e ganha um emprego desses. Vamos lá. O que me encanta é a sutileza americana, né? Porque ele pega aliados. A palavra aliados é que apavora essa turma, porque foi um aliado do que fizeram com o cubano. O médico cubano, ele não pode trazer a família, por exemplo. Tem que ficar lá como refém.
O médico cubano não assina contrato, assinam por ele os cartolas dessas empresas aí que organizam piquenique de cucaracha, né? Ficam fazendo ODEPA, OEPA, aquelas coisas que não servem para nada, e ficam fazendo tráfico humano, porque eles determinam assim, 200 médicos cubanos trabalharão no Brasil sem a família, ganhando tanto, do qual 90% já vai direto para o governo cubano, ou 100%, como sempre lembra a Ana. Então, é tráfico, é uma forma de escravidão, né, moderna, digamos assim, e que tem que ser punida. Nós sempre tratamos isso aí como um caso de escravidão disfarçada. Eles são reféns, os parentes que estão lá. Deixa vir para cá. Sim. Os que tentaram ficar tiveram uma dificuldade enorme, poucos conseguiram, porque o Brasil deporta para Cuba sumariamente, como fez com os 2 boxeadores que tentaram escapar nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, né? O Erislandi Lara e o Guilherme Rigondô. E o ministro da Justiça da época, o Tarso Genro, dizia, eles quiseram voltar. Foi espontâneo, voltaram num avião venezuelano, cedido pela Venezuela. E eles tanto queriam voltar que 2 meses depois fugiram em definitivo. Eu sempre expressava o meu desejo não atendido, infelizmente, que é o seguinte, eu gostaria que, porque a certa altura ele começou a lutar, e bem, o Rigondô, lutar em Nova York. E eu soube que o Tarso Genro tinha viajado para Nova York. Porque tudo que eu queria era que os 2 se encontrassem numa rua escura de Nova York, para que o Rigondô pudesse agradecer, ou Erislandi Lara também, agradecer a viagem de volta no avião venezuelano para Cuba. Fala, pessoal. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade para... Então, pessoal, já deixa o like, se inscreve no canal, comente aí o que você achou do vídeo. Comente aí sua opinião, que é muito importante pra gente. Tá lendo aqui, enquanto eu leio aqui, vocês podem ir comentando aí a sua opinião. Governo Lula comemora Ares e Azim e Hugo Mota anuncia nomes que comandarão relatoria e presidência da CPMI do INS. Definição foi articulada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados após a reunião com o líder de comissão será instalada na próxima quarta-feira, dia 20. Agora é oficial, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dos Republicanos, afirmou nesta sexta-feira, dia 15, que o deputado Ricardo Ares será o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI, que investigará fraudes e devidos na Previdência Social, conhecida como CPI do INS. A presidência ficará ao cargo do senador Omar Azim. A decisão foi tomada após conservar entre Mota e Ares nas últimas horas. O deputado Tocantins, em primeiro mandato, aceitou o convite e terá a função de conduzir a apuração sobre as fraudes cometidas por entidades associadas que descontavam valores devidos de aposentados, pensionistas. Definições contam também com a articulação do senador Davi Alcolumbre em diálogo com Mota. O grupo fechou o acordo que a instalação da CPMI ocorra na próxima quarta-feira, dia 20. Então é isso, pessoal. Comente aí o que você achou. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho de notificações, comente para estar recebendo todos os nossos vídeos. Comente aí de que cidade você está nos assistindo para a gente saber de onde está vindo os nossos espectadores aí. E sem enrolações, até a próxima.